Você já ouviu falar da Ozempic e da Wegovy? Essas duas medicações estão super em alta ultimamente, principalmente porque elas têm resultados muito bons no processo de emagrecimento. Mas será que elas são só para o peso? Será que elas têm contraindicações? Todo mundo pode usar? Todo mundo vai emagrecer? Então escuta meu vídeo até o final e descobre se essas medicações são para você. Primeira pergunta que todo mundo faz: Ozempic é igual ao Wegovy? Então, a molécula é sim a mesma, semaglutida. Porém, a Wegovy tem doses maiores. Enquanto a Ozempic ela para em 1 mg, a Wegovy vai até 2,4. E a gente sabe que a redução de peso do análogo de GLP-1, que é a classe dessas medicações, é dose dependente. Quanto mais alta a dose, melhor o resultado na redução do peso e melhor o resultado na redução do percentual de gordura. Então sim, quando a gente fala de emagrecimento, a Wegovy é um pouquinho mais potente que a Ozempic na dose de 1 mg. Mas doutora, quais são as indicações? Quem pode usar? Quem vai ter resultado no emagrecimento? Ambas as medicações são indicadas para o perfil alimentar hiperfágico puro, que é aquele paciente que come grandes quantidades nas refeições principais ou então faz beliscos de grande quantidade. Ou seja, não serve para aquele paciente que come pouquinho e belisca pequenas quantidades nos meios das refeições. Esse paciente que belisca pouca quantidade não vai perder um bom peso com esses remédios. E essas medicações têm contraindicações? Tem que ter algum cuidado quando eu vou começar a usar esses remédios? Sim, ela não deve ser usada em pacientes que tiveram pancreatite recentemente e deve-se evitar ou então tratar em concomitante pacientes que têm pedra na vesícula. Por quê? Porque essa pedra na vesícula pode escorregar e fazer uma pancreatite durante o uso da medicação. Não que a medicação vá fazer pancreatite, mas ela pode piorar a formação de pedrinhas dentro da vesícula. Um outro ponto importante que se deve ter atenção é em pacientes que têm doença de estômago, refluxo, dor gástrica. Esse paciente precisa fazer uma endoscopia antes de começar o tratamento e deve tratar se tiver gastrite e refluxo, e esse tratamento pode ser usado junto com a medicação. Quais são os efeitos colaterais da Wegovy e da Ozempic? O principal efeito colateral é o enjoo, a náusea, e é um efeito bastante comum e aparece em quase 90% dos pacientes. Esse efeito colateral ele acontece por conta de um processo de contratura gástrica que a medicação faz, redução do volume, do tamanho do estômago. Você começa a comer, o estômago começa a querer crescer e a medicação não deixa. Isso acaba gerando aquele refluxo. Além disso, a medicação age retardando o esvaziamento gástrico. O alimento fica mais tempo parado ali, o que pode piorar o refluxo. Mas como eu melhoro essa situação? O primeiro passo é rever a alimentação. Eu brinco que o Wegovy e a Ozempic odeiam carboidrato branco, açúcar, doce, frituras e álcool. Então, se você está tendo muito enjoo, reveja esses 5 pontos da sua dieta. Puxa, eu tô fazendo tudo certinho e eu ainda tenho enjoo. O que eu posso fazer? Água gelada com limão. Essa é a dica que eu dou para todas as minhas pacientes. Melhora muito a sensação de náusea e principalmente a sensação de refluxo. Um segundo efeito colateral bastante comum é o intestino preso. Alguns até relatam diarreia, mas é um efeito mais raro. O mais comum mesmo é o intestino ficar mais presinho, mais constipado. E o que eu posso fazer para melhorar essa constipação? Primeiro ponto, aumentar a hidratação. Quanto mais água você tomar, melhor vai funcionar o teu intestino. Uma segunda dica que eu dou para as minhas pacientes é preparar uma água com aquela ameixazinha seca. Pega 2 ameixas secas, põe num copo de água à noite e de manhã toma aquela água que soltou da ameixa na aguinha que você preparou. Pode comer as ameixinhas também. E uma terceira dica é o uso de psyllium durante a sua alimentação. Então você pode misturar o psyllium na tua salada, fazer o psyllium na tua panquequinha, colocar até o psyllium no seu whey. O psyllium ele ajuda no movimento do intestino. Mas um ponto super importante sobre essas duas medicações: elas não devem ser usadas sem uma avaliação médica, porque se você tiver deficiência de vitaminas, alterações hormonais ou então desequilíbrio no intestino, você também não vai ter o resultado que você deseja no seu processo de emagrecimento. Então sempre use com acompanhamento médico. A saúde é sua prioridade e o tratamento de emagrecimento sempre deve ser personalizado.